Olá, a paz de Deus, tudo bem? Seja bem-vindo ao ILAF, o Instituto Lapidando o Futuro. Eu farei uma breve explicação a respeito do projeto e conversaremos sobre alguns conceitos antes que você possa prosseguir, tudo bem? Bom, o ILAF ele é fundamentado em um direcionamento emocional cristão e é formado por profissionais que trabalham direta ou indiretamente em saúde mental, sendo que juntos têm o propósito de auxiliar irmãos em sofrimento emocional. Quero lembrar que não há fins lucrativos e nem conflitos de interesse, portanto, todos trabalham de forma voluntária. Esse vídeo tem por objetivo orientar a como identificar, abordar, manejar e conduzir os casos que chegarão até você ou que até mesmo já chegaram. É importante conversarmos um pouco a respeito da personalidade cristã, que é formada por caráter e temperamento. O caráter é constituído de autoconhecimento, educação cristã, aprendizado e provas. O temperamento, por sua vez, traz consigo a genética, ou seja, a herança dos seus familiares. A partir disso, podemos concluir que cada pessoa é individual, traz consigo suas bagagens, suas crenças, suas experiências que foram vivenciadas de forma particular. E as duas juntas, tanto o caráter quanto o temperamento, trabalham em conjunto para fortalecimento da alma. Se pegarmos o trecho bíblico, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, podemos refletir bastante sobre ele. Eu te pergunto, você se ama? Aceita suas qualidades? Procura melhorar os seus defeitos? Tem zelo por você mesmo? No que diz respeito a amar o próximo, precisamos diferenciar de agradar, ou seja, viver na codependência de terceiros, necessitar que os outros reconheçam e aprovem seus atos, aceitando muitas vezes tudo que é imposto para ser inserido em algum grupo ou até mesmo em esferas sociais. Então é fundamental primeiro se amar para conseguir amar e ajudar ao próximo. Partindo para outro trecho, encontramos: teu corpo é templo do Espírito Santo. Olha só a responsabilidade que nos é dada. E novamente pergunto: você cuida do seu corpo? Pratica exercícios físicos regularmente? Tem uma alimentação saudável? Lembrando que cuidar do corpo não é excesso de adornos ou vaidades, mas sim a integridade da saúde física. E já que falamos sobre corpo, podemos falar um pouquinho sobre a alma. E é preciso trazer à tona algumas armadilhas que tiram o foco em servir a Deus. As pessoas, através do consumismo, acabam se endividando, comprando impulsivamente, sem planejamento financeiro, culminando com perda de tempo, o tempo que poderia estar sendo gasto com a família, com conhecimento e principalmente com consagração a Deus. A busca pelo poder também é algo que gera um desperdício de tempo. O poder de influenciar pessoas, ter domínio sobre elas, o que no fim das contas gera estresse, desregulação emocional. E isso pode causar doenças físicas como a hipertensão arterial, infartos, AVCs e as doenças psíquicas, depressão, ansiedade e uso de substâncias ilícitas, numa tentativa frustra de dominar seus sentimentos. Podemos dizer então que as armadilhas geram diretamente doenças psiquiátricas. E quais são as principais? Ansiedade, depressão, episódios de automutilação e suicídio. A ansiedade é um transtorno que traz consigo preocupações excessivas, incontroláveis, um sofrimento muito grande para a pessoa, associado a sintomas graves, e esses sintomas geram prejuízos importantes, ou seja, a pessoa já não consegue trabalhar da mesma forma, não consegue ter a harmonia dentro de casa e acaba encontrando dificuldades na sua vida espiritual e comunhão com Deus. A depressão, por sua vez, é uma tristeza permanente, grave, mantida por vários dias, que gera uma desatenção, alteração no sono, no peso, perda de prazer nas atividades que anteriormente gostava muito, hoje em dia já não importa mais, e uma culpa muito grande que gera prejuízo no quadro. A pessoa também já não tem mais o ânimo que tinha anteriormente, tem seu prejuízo dentro de casa, no trabalho e dentro da igreja, na vida espiritual. Já a automutilação
é um ato intencional de causar uma dor física na tentativa de aliviar um sofrimento emocional importante. Podemos colocar que é um grito de socorro, um pedido de ajuda muitas vezes silencioso. E o que leva uma pessoa a se machucar? Na parte psicológica, a pessoa pode trazer tristezas, angústia, solidão, decepção. Pode ter vivido traumas na infância, na juventude, abusos físicos, sexuais, bullying entre os jovens ou até mesmo morte de entes queridos. Na parte social, ela pode ter dificuldades no trabalho, na escola, em seu núcleo familiar ou em questões de orientação sexual. Por fim, temos o suicídio, ou seja, a morte intencional. A pessoa quer tirar a dor que sente, advindo de inúmeros fatores causais. Trazendo em dados, a cada 46 minutos, uma pessoa tira sua própria vida no Brasil. E o nosso país está em 8º lugar no ranking de suicídios no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. São números chocantes que nos trazem muita preocupação. Muitas vezes a pessoa pensa em buscar auxílio, mas devido a um preconceito, julgamento e medo da reação dos outros, acabam abandonando essa ideia. E isso pode piorar o quadro, trazendo consequências, como o fim de relacionamentos, incapacidade de solucionar problemas, perdas financeiras, matrimoniais ou até mesmo conflitos doutrinários. Então, de que forma ajudar? O que fazer para essas pessoas que estão em sofrimento e angústia? O principal é não ter preconceito sobre essa temática suicídio, mas sim abrir canais e espaço de diálogo para falar sobre isso. É importante que a igreja, os núcleos familiares estejam preparados para essa demanda. A omissão nesses casos não é a melhor saída. Uma dor que é compartilhada dói muito menos. Tenhamos, portanto, cuidado com essa alma fragilizada, que pode se tornar vulnerável para investidas do maligno, piorando ainda mais os estados emocionais críticos que a pessoa vivencia. Existe tratamento para injúrias psíquicas, e são divididos de 2 formas. A primeira são tratamentos ambientais ou não farmacológicos, que envolvem mudanças de hábito de vida, ou seja, prática de exercícios físicos regularmente, alimentação saudável, um sono adequado e contatos com a natureza. Musicoterapia, os irmãos que tocam seus instrumentos, as irmãs organistas, ou até mesmo os irmãos que não são músicos, mas têm contato com hinos, isso traz bem-estar, traz prazer para a alma. No que diz respeito à psicoterapia, o acompanhamento regular com um profissional capacitado traz claros benefícios na melhora dos quadros emocionais e nos transtornos mentais de forma geral. Por fim, a socialização é algo que também traz benefício, pois as pessoas querem o sentimento de pertencência a algum grupo. É importante fazer uma visita ao irmão aflito, convidá-lo para uma reunião familiar, para um ensaio, o bate-papo após o culto, perguntar como vai indo, como estão as coisas. São pequenos gestos que trazem um bem-estar e até mesmo a melhora do quadro. No que diz respeito a tratamento farmacológico, cabe a este vídeo orientar apenas que é proibido a automedicação, jamais incentive a prática de parar de tomar o remédio sem orientação médica e que medicação não vicia, desde que tomada pelo tempo certo, na dose adequada com o diagnóstico correto. O que eu posso oferecer então? Um acolhimento, a compreensão do problema e a participação nessa demanda que chegou até você. As pessoas querem alguém que possa ouvir, confiar, alguém que se importe, que traga respeito e esperança. Não querem alguém que julgue, não querem se sentir sozinhas, serem ignoradas ou até mesmo interrompidas enquanto estão falando. O que falar então para a pessoa em sofrimento, em angústia é importante? Perguntar onde está doendo, de que forma pode ajudar. Pergunta se ela quer conversar, que ela não está sozinha, afirme que ela não está sozinha, que tem pessoas que se importam com ela. E jamais dizer que é falta de oração, é um castigo, falta de fé, que essas atitudes e falas são fingimentos, falsidades, e nunca falar contra a medicação,
não oriente a abandonar o tratamento. Para concluirmos, o Ministério tem grande importância em todo o processo. Alguém em extrema aflição procura primeiro o seu cooperador, o seu ancião, os jovens têm muita liberdade com os cooperadores de jovens, então é muito importante esse conhecimento sobre os transtornos mentais. A omissão de ajuda gera consequências nocivas e até mesmo letais. Existe um canal aberto para questões emergenciais, que é o CVV, Centro de Valorização à Vida. Discando 188, do outro lado da linha, haverá um profissional capacitado para administrar questões mais críticas. Temos também a possibilidade de serviços públicos. Nas cidades existem os CAPs, que são centros de saúde voltados para pacientes psiquiátricos. Caso na sua cidade não haja essa opção, as próprias ESF são responsáveis pelos pacientes em sofrimento emocional. Chegamos ao fim do vídeo e nós, do ILAF, agradecemos a sua presença e estamos à disposição para maiores dúvidas. Deus abençoe e a paz de Deus.